Hoje em Reflexão e Paz, iremos estar falando sobre as 10 pragas do Egito onde Moisés, usado por Deus e o apoio do seu irmão Arão, aconteceu essas coisas. Ele teve uma atitude de ousadia, de autoridade, a unção de Deus estava com ele. Enfim, é muito gratificante em saber a obra de Deus nos antepassados. Por isso que na Bíblia fala que desde a antiguidade ainda não se viu outro Deus igual a ele. Ele é o mesmo hoje e sempre será Deus na humanidade. Me acompanhei até o final curtindo, compartilhando e ativando o sininho. Na tradição judaico-cristã, as pragas do Egito, por vezes referidas como as 10 pragas do Egito, foram 10 calamidades que, de acordo com o livro bíblico do Êxodo 7:11, o Deus de Israel infligiu no Egito para convencer o faraó a libertar os hebreus, os israelitas, maltratados pela escravidão. O faraó aceitou as condições de libertação de Deus, ou seja, desistiu após a 10ª praga, provocando o êxodo do povo hebreu, que seguiram pelo deserto a caminho da terra de Canaã. Os estudiosos concordam amplamente que o êxodo não é um relato histórico. As tentativas de encontrar explicações naturais para as pragas foram rejeitadas pelos estudiosos bíblicos com base em que seu padrão, tempo, rápida sucessão e, acima de tudo, o controle por Moisés as tornam sobrenaturais. Motivação das pragas. No âmbito natural, algumas tentativas de explicação propuseram a hipótese de que as pragas são catástrofes ecológicas, motivadas principalmente pela explosão do vulcão na ilha grega de Santorini. No âmbito religioso, a Bíblia diz que as pragas serviram para contrastar o poder do Deus de Israel com os deuses egípcios, invalidando-os. A associação de várias das pragas com julgamentos sobre deuses específicos, associados ao rio Nilo, fertilidade e fenômenos naturais. De acordo com Êxodo 12:12, todos os deuses do Egito seriam julgados até a 10ª e última praga. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Pragas. 1. As águas do rio Nilo tingem-se de sangue. Toda a água do Egito foi transformada em sangue e até mesmo os rios foram contaminados, vindo a morrer todos os peixes. 2. Rãs cobrem a terra. Esta praga surgiu após Arão, irmão de Moisés, que o acompanhou durante todo o processo, estender a mão sobre o Egito e, sob intercessão do Deus dos Hebreus, fez surgir rãs de todos os lugares. 3. Piolhos ou mosquitos atormentam homens e animais, da mesma forma que o Egito foi infestado por rãs. Desta vez vieram piolhos ou mosquitos a encobrir a população e todos os animais, desencadeada também após Arão estender as mãos sobre o Egito. 4. Moscas escurecem o ar e atacam homens e animais, bem semelhante às anteriores. A 4ª praga deixou o Egito infestado de moscas. O faraó concordou em libertar o povo e o Senhor retirou a praga. Mas assim que percebeu que a praga havia cessado, o faraó voltou atrás na sua decisão, aprisionando o povo hebreu. 5. A morte dos animais. Desta vez Moisés estendeu a mão sobre o Egito e por ordem do Senhor surgiu uma praga nos animais em que muitos morreram e grande foi a perda para os egípcios. 6. Pústulas cobrem homens e animais. Diante da resistência do faraó, que a cada praga aceitava libertar o povo, mas assim que elas cessavam voltava a reter os hebreus como escravos. O Senhor ordenou a Moisés e a Arão que enchessem suas mãos de cinzas e as jogassem para os céus. Assim o fizeram e as cinzas se transformaram em úlceras em todo o Egito, tanto nos animais como nas pessoas. 7. Chuva de granizo destrói plantações. A resistência por parte do faraó se repetiu e assim, o Senhor pediu a Moisés para estender seu cajado por todo o Egito, exceto a região onde vivia o povo escolhido, o povo a ser liberto. E foi assim que uma chuva de pedras destruiu toda a plantação. 8. Nuvem de gafanhotos ataca plantações. Nesta praga, pela 8ª vez o Senhor tocou no povo egípcio a fim de fazer justiça e libertar seu povo. Enviou um vento que passou seguido de inúmeros gafanhotos devorando muito do que possuía o faraó. Mais uma vez ele cedeu, mas somente até a praga cessar. 9. Escuridão encobre o sol por 3 dias. Desta vez, todo o céu do Egito se tornou trevas e passaram dias na escuridão, menos onde estavam os filhos de Israel. O que também não foi suficiente para convencer o faraó a libertar
matar o povo de vez, dado que era o Senhor que fazia com que o faraó não cedesse. 10. Os primogênitos de homens e animais morrem. Esta foi a última praga, em que todos os primogênitos foram mortos, desde os animais até os servos, inclusive o filho do próprio faraó. Houve grande comoção no Egito quando, por fim, após muita insistência, o faraó concordou em deixar o povo sair. De acordo com as escrituras, o faraó chegou a arrepender-se, indo atrás do povo, tentando capturá-lo de novo, porém sem sucesso, sendo que os soldados morrem afogados. Essa passagem bíblica ficou popularmente conhecida como Deus abriu o Mar Vermelho, a associação das pragas e o julgamento dos deuses. No âmbito religioso, a Bíblia diz que as pragas serviram para subjugar deuses egípcios específicos. As águas do rio Nilo tingem-se de sangue, humilhação do deus Nilo. A morte dos peixes foi também um golpe contra a religião egípcia, pois certas espécies de peixes eram veneradas. Rãs cobrem a terra, humilhação da deusa Rã. A rã é o símbolo da fertilidade e da ressurreição no conceito egípcio. Piolhos, ou mosquitos, atormentam homens e animais, humilhação ao deus Thoth, referente à invenção da magia ou das artes secretas. A praga resultou em os sacerdotes magos reconhecerem a derrota, quando se viram incapazes de transformar o pó em piolhos, ou mosquitos, por meio da magia. Moscas atacam homens e animais, humilhação do deus Ptah, criador do universo, novamente Thoth, senhor da magia. A morte dos animais, humilhação de vários deuses, tais como Serafis, Apis, deus sagrado de Mênfis do gado, a deusa vaca, a touro e a deusa Cel, Nut, imaginada como uma vaca, com as estrelas afixadas na sua barriga. Pústulas cobrem homens e animais, humilhação da deusa rainha do céu do Egito, Neit. Chuva de granizo destrói plantações, humilhação dos deuses que controlam os elementos naturais, tais como deus da água, Íris e deus de fogo, Osíris. Nuvem de gafanhotos ataca plantações, humilhação dos deuses responsáveis pela abundante colheita. O deus do ar, Shui, deus inseto, Sebeque. Escuridão encobre o sol por 3 dias, humilhação do deus principal do Egito, Ra, o deus sol que foi escondido por trevas. Os primogênitos de homens e animais morrem. Resultou na maior humilhação para os deuses egípcios, os governantes do Egito, que chamavam a si mesmos de deuses, filhos de Ra ou Amon-Ra. Se você gostou do nosso conteúdo, curtir, compartilhando e ativando o sininho.